Bom, então estamos aqui com a Mônica Fabretti, né? E vamos entender um pouquinho o mundo dessa modelagem, desse 3D, o que é isso de fato. Mas primeiramente, Mônica, eu quero agradecer você a ter aceitado esse convite. Eu tenho certeza que vai ser muito útil o que vai ser mostrado aqui, principalmente nessa fase aqui da Escola PhD, que está saindo um pouquinho também, saindo não, né? Acrescentando do pequeno formato para o grande formato, né? Então é basicamente o teu mundo e eu tenho certeza que as pessoas vão curtir muito esse conteúdo aqui com esse mundo da modelagem, tá bom? Então, obrigado por aceitar o convite e eu deixo aí primeiramente para você se apresentar, quem é a Mônica e o que é esse teu trabalho. Certo, obrigada. Eu que agradeço pelo convite e por estar mostrando um pouquinho desse trabalho aí para vocês, tá? Na verdade, a modelagem 3D, ela surgiu na minha vida na época que eu trabalhava, né, em confecções. Eu trabalhei 4 anos em uma empresa de uniformes personalizados e o ciclismo era a minha área, né? E você imagina você trabalhando com uma peça cheia de recortes, com patrocínios em todos eles, né? Sim. E você ter essa exigência de você mostrar todos esses detalhes para o cliente. Como que você vai apresentar uma arte para o cliente, uma arte planificada, se o layout tem logos nas laterais, Sim, logos nas mangas, né? Então, como que você vai apresentar isso para o teu cliente de uma maneira que fique fiel o suficiente para que ele entenda como você dispôs as artes ali para ele, né? E ele se sentir seguro em fechar esse pedido com você. Sim, lógico. Então a gente tinha essa dificuldade muito grande, né, de mostrar em todos os ângulos. E aí quando a gente partiu de um momento que a gente saiu de um layout quadradinho, né, ele esticadinho ali no Corel, para um layout lateralizado, para o cliente poder ver esses recortes, a comunicação com a produção saiu totalmente fora, a produção já não entendia mais nada. Então, a gente precisa de uma ferramenta que otimize essa conexão entre o vendedor, o designer que cria essa arte e a tua produção. Como que a produção vai interpretar esse layout seu para colocar a tua arte dentro do molde, né? Para que você não tenha erros de aplicação de estampa, patrocínio, posicionamento, né? Dimensão até, qual que vai ser o tamanho que ela vai aplicar. Proporção, né? Isso mesmo. Então, a gente tinha gargalos imensos, né, na produção desse produto, que é um produto cheio de recortes, e consequentemente, tinha-se um descarte de matéria-prima absurdo. Era tinta, era tempo de trabalho dos operadores, né? E fora, assim, tecido, né? Que era descartado. Lógico. Não tinha o que fazer, já estava sublimado e tudo, a gente tempo, descartava. Né? Tempo, tecido, tinta, papel. Tudo, exatamente. Então, assim, a gente começou a buscar algumas ferramentas, né, que dava para otimizar esse processo. A gente chegou a passar por vários programas, testamos Audaces 4D, Optitex, né, vários outros programas, e a gente chegou em um programa que te permite você colocar a tua arte no 3D usando a tua própria modelagem. Então, você cria a tua arte dentro do molde. E esse processo de colocar a arte depois que o cliente aprova, na modelagem 3D ele não existe, porque você faz isso antes. Então, depois que o cliente aprovar, já está tudo praticamente pronto, você só manda para sublimar. O que você vai ter que fazer algum ajuste, talvez, de margem de costura, né? Sim. Mas o restante já está pronto. Então, o cliente vê o produto como ele realmente vai ficar. Você passa segurança para ele se sente mais seguro, até porque quando ele vê, né, o produto em 3D girando, você consegue enviar para ele. É uma experiência, né? Isso mesmo, é uma experiência para o cliente, é como se ele tivesse, né, ele cria aquele vínculo com aquela peça, então lógico. Ele se sente muito mais motivado a comprar e, consequentemente, a gente sentia assim que, uma vez apresentando dessa maneira, o pedido aumentava, porque as pessoas ficavam impressionadas e queriam, né, mais gente legal. Queria aquele modelo, então era muito bacana. Deixa eu te falar, então nessa situação, o que eu posso já entender é que não se trata de um simples mock-up, né? Não é só... Não é mock-up, Pois é. Acontece muito das pessoas falarem assim, vende pra mim esse mock-up, né? Não, ele não é um mock-up.
Tá? A gente Certo. tem, inclusive nesse processo de transição para o 3D, a gente tinha muita opção de mockup na internet, a gente até tentou trabalhar com mockup, mas em mockup, gente, não serve para quem trabalha com confecção, por quê? Você não trabalha com molde, você tem problemas de disposição da arte no mockup, Uhum. problemas de resultado final de cores, inclusive, né? Porque tem sombreamento, mockup. Mockup é para quem trabalha com propaganda e publicidade, ponto, entendeu? Quem Sim. trabalha com sublimação, esse não é o mais indicado. Você tem que trabalhar com um produto que ele vai não só te ajudar a vender mais e ter uma apresentação bacana, mas ele vai otimizar a tua produção, o teu processo produtivo, né? E vai chegar o mais próximo possível do que você está mostrando para ele, né? Porque o Exatamente. problema dos mockups, eu venho até batendo na tecla dentro dos nossos treinamentos, que existe hoje um bombardeio de mockups, né? E para mim tem dois problemas, né? O problema de realmente não bater, é meramente ilustrativo, de não bater, é a expectativa versus realidade. Sem contar que ninguém gosta de algo tão artificial. Isso já partindo para o marketing, né? Como você realmente conhece o marketing digital, sabe que o que é muito bonitinho, ele é suspeito, e aquelas cores ali muito vivas. Então era a primeira indagação contigo era a seguinte, era quebrar essa ideia de que o teu trabalho, isso que você vai apresentar aqui para a gente, ele não é um mockup. O mockup, ele é, como se diz, é meramente ilustrativo, e como você já até frisou, ele é para campanhas publicitárias, alguma coisa do tipo, mas não para execução. E esse teu trabalho, ele é também para execução, né? Principalmente. Isso, e até aconteceu com a gente um fato muito curioso, que nessa transição a gente utilizou um mockup, e é muito comum, por exemplo, a gente ver aquela raglan da Nike, né? Que ela tem um encontro nas costas, a raglan da Nike, né? Ela não termina aqui na gola, né? E esse mockup da raglan da Nike é o que tá bombando aí na internet, né? E aí você cria uma arte para o teu cliente naquela raglan da Nike, só que a tua raglan é aquela raglan que termina na gola. Aí você apresenta para o teu cliente, ele fecha o pedido esperando que ele vai receber a raglan da Nike. Aí, de repente, ele recebe aquela raglanzinha convencional. E aí, o que acontece? O cliente vai querer devolver o pedido todo desperdiçado. Isso, Então, verdade. a gente já passou por uma saia justa dessa e a gente tentou corrigir o mais rápido possível. Então, eu não recomendo mockups para confecção, a não ser que ele seja exatamente a tua modelagem. Eu acho praticamente impossível, né? Aí já entra mais no teu trabalho mesmo, né? Isso, exato. Então, ele vai te ajudar, e uma coisa muito interessante que eu bato muito assim com os meus alunos, né, e com o pessoal que me acompanha no Instagram, é que você não vai estar só integrando uma ferramenta que vai te ajudar em tudo isso, ela é um passo para a indústria 4.0, que já está acontecendo aí, né, já está às portas, a gente vê muita empresa já alterando o chão de fábrica e otimizando. Então, as ferramentas da indústria 4.0, elas vão servir para facilitar a comunicação entre a sua equipe de vendas e a produção, praticamente com o mínimo possível de intervenção humana, né, para que a gente tenha essa otimização do processo, evitar desperdício, evitar tempo de serviço perdido, né? Enfim, você arrisca até a sua reputação numa jogada dessa. Se a pessoa que está embalando o produto ali, ela não enxerga erros, cai na mão do cliente, e o cliente nunca mais vai te indicar para ninguém, né? Então, a recorrência, a gente tem que trabalhar muito na recorrência, né? É muito mais barato um cliente voltar do que trazer um novo, né? sim, com certeza, com certeza. E o cliente que gosta, ele vai te indicar para mais pessoas, né? Isso. E essa questão dessa indústria 4.0, alguma coisa, é muito interessante porque, assim, por que grandes empresas ou grandes empresários você nem imagina que ele vai chegar ao ponto de fechar, mas boa parte desse é porque não visualiza o que vem ali na frente, né? E às vezes ele está tão na frente que não tem por que desviar, e muitos desviam ou faz uma omissão, né? E depois quando vê para correr atrás já não dá mais. Por exemplo, essa indústria 4.0, agora a gente frequentando feiras aí, por mais que eu seja ali do pequeno formato e estou muito mais focado nesse público, mas não é difícil de ver nos cartazes que tem lá indústria 4.0, palestras em cima disso. Então, assim, por que não você dizer assim, o que é isso? Né? Então, o que vem por aí? Né? Então, a gente tem que abrir a mente
um pouquinho pro novo e não simplesmente dizer que está tudo batido o martelo, que eu vou seguir isso aqui pro resto da vida. O mundo gira muito rápido e principalmente no mundo dos negócios, né? Quem não acompanha é meio que batido, mas é fato, fica para trás, né? Inclusive agora com a inserção do 5G, né, na internet, ele vai facilitar muito essa comunicação, ele vai ser uma peça-chave para otimizar todo esse processo comunicativo dentro da fábrica. Então, essas ferramentas, elas vão te dar munição para competir com as grandes empresas. Então, são ferramentas de hoje, empresas internacionais renomadas que estão utilizando. Então, com ela você vai ter gás para competir, né? E até tá à frente, porque tem muita gente ainda que não conhece, não ouviu falar, Isso. né? Uhum. Tá à frente dessas empresas. Por exemplo, no segmento de ciclismo e de pesca, já é muito forte o 3D, né? Agora, no de fardamento, a gente ainda vê muita presença do mocap, talvez por não conhecer essa ferramenta, né? Sim, exatamente. E em outros segmentos de camisetinha básica, por exemplo, ainda se usa o 2D planificadinho no Corel, no Illustrator, né? Uhum. Mas eu acredito que é só uma questão de tempo para as empresas estarem migrando para essa ferramenta. Eu venho falando nos treinamentos da gente, Mônica, assim, que eu tento mapear por que se entra nesse mercado e por que se sai até com facilidade. E uma das coisas que eu estou chegando à conclusão realmente é a falta de profissionalismo, entendeu? Das pessoas não visualizarem que tem uma empresa que é um profissional. Então, por exemplo, recentemente eu fiz um treinamento agora aqui em Teresina e foi muito legal porque eu mostrei uma ferramenta gratuita até, de gestão de empresa, de gestão de negócio, e que muitas pessoas levaram como ponto alto do treinamento. Isso me deixou muito contente, porque só estampar ele não garante sucesso, ele é apenas parte do negócio, e tem outras ferramentas, outras situações dentro de uma empresa que ele deve sim ser chamado a atenção e ela tem sua importância. E então, quando eu mostrei essa ferramenta de gestão para ele ver fluxo de caixa, tudo aquilo, esse público de Teresina, eles curtiram muito, né? Então me deixou muito feliz, porque eu venho batendo na tecla que a falta de profissionalismo é que deixa a gente não ter, né, um alcance maior da nossa empresa, né? Então é o seguinte, Mônica, me diz agora, quem seria, que tu vem assim, quais seriam as empresas ou o público que de imediato já pode ser utilizando esse teu trabalho, esse teu recurso? Quais seriam os públicos assim de imediato? Que aí eu vi você falando de fábricas e tal, mas é só fábrica, só grande, como é que funciona? Não, qualquer empresa que trabalhe com sublimação, de preferência, assim, ele facilita muito o processo de quem trabalha com sublimação total, né? Da peça. Pronto. Sublimação em grande formato. Isso, porque como envolve muita estampa e alguma coisa pode se perder nesse processo, então ele te dá uma visão geral do produto, você vê toda a disposição das estampas. Então, inclusive assim, se você tem, é lógico que a gente está falando de grandes fábricas como exemplo, mas qualquer pessoa que tenha uma modelagem boa e você consegue trazer essa modelagem em tamanho real para dentro do programa e você modelar ela no 3D e apresentar para o teu cliente, se você é um empreendedor que está preocupado em otimizar o teu processo, já é válido, entendeu? Lógico. Independente se você terceirize parte do teu processo, eu terceirizo plotagem, eu terceirizo estamparia, eu terceirizo costura. Independente, o processo principal, que é a criação da arte, ele é feito dentro da tua empresa, ele já vai te ajudar, porque você vai diminuir uma parte do processo, você vai ter mais segurança naquilo que você está criando e o que você vai ter no produto final, porque a hora que você repassar isso para plotagem, né, e sublimação, vai estar já tudo certinho, tudo em ordem, e você vai vender muito mais. Então, se você é pequeno, a possibilidade de você crescer é muito maior. Lógico. E com uma velocidade, né, muito mais rápido. Legal, muito bacana. E então é o seguinte, tem como você mostrar um pouquinho de fato o que a gente está, ou seja, traduzir o que a gente está falando aqui e mostrar aí um pouquinho do teu trabalho, do que realmente está se conversando aqui nesse bate-papo? Tem sim, eu vou mostrar rapidamente só para vocês terem uma ideia. Vamos lá.
Aqui eu trouxe o molde em 2D só para você ver como que fica, né? Como Certo. que funciona o processo de produção. O resultado Uhum. final, né, do programa é esse aqui, certo? A Ah, gente tem legal, hein? aqui ele em 3D, né? Esse programa, por exemplo, ele renderiza em tempo real, né? A gente tem um programa similar a esse, que é o Marvelous Designer, esse que eu utilizo é o Clo 3D. O Marvelous Designer é mais conhecido porque ele é mais utilizado por gamers, né? Então ele Sim, serve para você criar roupas de games. entendi. Já o Clo não. O Clo ele é um programa totalmente focado para confecção. Ele tem funções de você cadastrar a malha com gramatura, composição de tecido, que o Nossa. próprio programa calcula o caimento da malha, tá? Se tiver elastano, ele põe elasticidade na malha. Hum, Então, para dar um resultado muito realista no o resultado chegar o final, né? mais próximo possível, né? Exato. Então, ele tem aqui, por exemplo, olha, essa ferramenta aqui que eu estou te mostrando é o render, né? Depois que a peça está pronta, você pode renderizar ela para dar efeito de iluminação. Ele vai mostrar as texturas com melhor detalhe, né? Vamos supor Entendi. aqui, ó. Eu tenho textura na lateral, ele vai apresentar aqui no render, né? Como se fosse mais real possível, Tá, tá? e o importante, E tudo isso aí em tamanho e perspectiva real, né? Do que a pessoa real, tá vendo. realzinho, você vai utilizar o teu molde para construir. Então, vamos supor, o cliente pediu uma arte. Como que a gente faria normalmente? A gente faz ela no Corel, num layoutzinho planificado, né? E Uhum. depois que o cliente aprovar, a gente joga para dentro do molde, que seria esse aqui, né? Aqui no 3D a gente faz o processo inverso, a gente pega e cria arte no 2D aqui dentro do molde, tá? Sim, E exporta como uma imagem. A gente exporta esses recortes em PNG, né? Que ele vai sem o fundo. E depois aqui dentro do programa eu vou fechar aqui o render, tá? Eu consigo trazer essas estampas aqui. Então eu tenho a minha área 2D, que aqui é como se fosse um ah, Corel, entendi. tá? E ele é super legal porque ele não é só um Corel, ele é como se fosse um Corel e um Audaces junto. Sei, Porque aqui você consegue fazer graduação, aqui você consegue editar o teu molde, fazer cortes, fazer piques, fazer pregas, tudo que você quiser aqui dentro você consegue. Então, entendi. ele é uma ferramenta completinha para quem é do ramo, né? Então, vamos supor aqui, olha, essa minha arte eu fiz um debrum aqui de zíper, né, que está cobrindo, né? E tem, Hum, olha, tem zíper aqui, tá? Eu tenho um zíper que eu consigo hum, colocar ele na peça. Então, aplicação de costura, olha lá, tem aplicação de costura que eu consigo colocar. E aqui, quando você monta a peça, você monta como se você estivesse costurando, tá? Então, é olha bem que bacana por conta legal. disso. E o legal é isso. Qualquer erro que existir na tua modelagem, tá? Que às vezes a gente veste uma peça que a fábrica faz e ela não fica legal, às vezes a gente não consegue identificar qualquer erro. Aqui ele mostra, né? Porque nem recentemente eu peguei o trabalho de um cliente para analisar o 3D dele, ele tinha uma gola muito maior que toda a cava da gola, né? Toda essa parte Uhum, da gola aqui, a cava dela, era menor que o tamanho da gola. Então ele entendi. ficou todo empapuçado aqui, a hora que você costura, né? Ele empapuça, ele mostra onde que está sobrando tecido, você consegue corrigir. Tá? Então Nossa, aqui você legal consegue isso. trazer a estampa, tá? E faz todo o debrum de zíper. Aqui a gente fez debrum, olha, fez barra, né? E o bolso, inclusive, olha lá, aplicação de elástico, né? Você É, consegue colocar realmente elástico toda e textura. apresentar girando para o cliente. Entendi. Ó, em um corpo, né? É um corpo de um avatar. Que se você trabalha, por exemplo, com uma modelagem plus size, você consegue editar esse avatar para que ele fique mais gordinho ou mais Certo. magro, se for um Uhum, atleta mais magrinho, né? entendi. Você consegue editar o avatar, enfim, são mil e umas possibilidades, né? Infinitas. Você Nossa, consegue criar modelos de cursor, né? Consegue colocar refletivos, tudo que você quiser, que é como se fosse um equipamento bem real mesmo. Tá, então, aqui você consegue, por exemplo, costurar na área 3D. Então, essas ferramentas, eles estão otimizando para facilitar tudo, né? A nova atualização do software que a gente já tem e está testando ainda, ele já tem a opção de você medir cava, de gola, né? São várias funções que antes não tinha e eles estão otimizando essa função CAD, né? Que antes a gente só encontrava no Audaces, por exemplo. Então, ele é uma ferramenta bem completa para quem é do segmento, tá? entendi.
E vai ajudar bastante em todos os sentidos. Para quem não tem, por exemplo, experiência no Audacity, que é um sistema bem completo de trabalhar e muito complexo até, esse aqui ele é muito simples, porque as funções de edição do molde em si se parecem muito com a do Corel, né? Então, se Ah, você entendi. trabalha com o Corel, por exemplo, você facilmente consegue, por exemplo, fazer um corte na peça, né? Vamos supor que eu vou dividir essa manga ao meio, eu consigo vir aqui e fazer um corte nela. Eu Entendi. divido a peça facilmente, posso colocar uma pence, uma prega, qualquer coisa que eu precisar, né, ó. Nossa, muito legal. E ele tem a opção, aqui, por exemplo, ele está em inglês, né? Eu gosto de trabalhar com o meu inglês, porque ele facilita, se houver alguma atualização não tiver em português, eu já consigo trabalhar mais tranquilo. Mas olha só, eu consigo editar o pontinho aqui, peraí que só tá uma janelinha aqui na frente. Eu consigo cortar a peça, ó, facilmente. Ó, ele criou uma outra peça aqui para mim, tá vendo? Ó, ele corta, né? Uhum. Inclusive aqui, se eu quiser manipular aqui, ó, ele cortou a peça para mim, né? E aí, se eu simular aqui, ó, ele vai abrir ali. Entendi. Ah, Tá? Ele abre a peça, olha lá. Então, ele dá bem realzinho o nossa, que está que louco. acontecendo, né? Nossa, muito legal, Comportamento viu? da malha. E aí eu posso costurar isso aí de novo. Vamos supor, eu posso vir aqui e vou costurar esse recorte que eu fiz, né? Se eu quiser fechar ele, eu coloco a costura e simulo, ele vai fechar. Ah, entendi. Caraca, muito legal. Então, são possibilidades infinitas de criar, de desenvolver produto. Você consegue desenvolver um produto do zero sem modelagem, né? Na Uhum. semana do 3D que eu fiz semana passada, por exemplo, teve um dia que eu ensinei a construir um traje, né? Sem modelagem, sem nada. Você constrói do zero no próprio corpo do avatar. Então, vamos supor que você trabalha com roupas esportivas que precisam ser anatômicas, né? Certo. Então, você tira a modelagem do próprio corpo do avatar. É como se você estivesse trabalhando com mulagem, né? Ah, entendi, entendi. Então, você tem o molde depois planificado. Esse molde você consegue acrescentar uma margem de costura nele e jogar para o Corel e trabalhar. Ou plotar, fazer o que você quiser. Daqui ele joga direto para plotter, ou você joga para o Corel e joga para plotter, né? É muito prático. Ah, legal. Então aí no caso, se você tiver de repente que criar uma coleção, você vai fazendo os testes aí, vai colocando, depois manda para costura. Se tiver que fazer algum ajuste, já faz direto no próprio programa, né? Já faz No próprio programa. os ajustes de costura. Simula costuras diferenciadas também? Tem Simula algum? qualquer tipo de costura. Ele tem Tá, overlock, ele tem a flat seaming, ele tem qualquer costura que você precisar, reta, né, pespontado. E se você tiver alguma costura diferenciada, você pode trazer também para dentro do programa para aplicar. Mas entendi. as mais usadas ele tem. Nossa, muito legal, hein? Então, a ideia no geral aqui, vamos lá, é ganhar tempo, né? Exato. Mostrar, ganhar tempo, ter precisão, mostrar de uma forma encantadora para o cliente, e ainda falando que ali é o mais próximo possível, realmente, não somente Exato. a Não, expectativa, né? isso, não vai ter erro. Se a pessoa construir corretamente a partir do próprio molde, o traje, não vai ter erro. Ele só vai mandar para a plotagem e vai ficar exatamente como está aqui, né? O que é Entendi. muito comum, às vezes, num molde como esse, por exemplo, que ele é cheio de recorte, posicionamento de logo, né? A gente não sabe exatamente qual que é a altura do peito que eu quero deixar.
Então, se você joga o teu molde com a logo aqui no 3D, você vê, ficou muito pro canto, eu vou jogar um pouquinho mais para cá que vai isso é ficar no meio, verdade. né? Então, porque assim, às vezes, se a pessoa não tem experiência, se a pessoa que está mexendo no molde não tem experiência, é muito difícil dar certo, a não ser que seja uma pessoa que há anos trabalhe com isso, né? Que aí já tem aquele feeling, né? Que falta para quem está começando. Então, se você não tem experiência, aqui você já consegue ver, onde que eu vou colocar essa logo para ela ficar certinha na posição que eu quero, né? Agora, essa peça aqui que tem muito recorte, ela tem esse recorte lateral aqui. O ciclista, ele fica inclinado para frente, então a escrita tem que estar descendo para a hora que ele inclinar para frente da leitura, né? Entendi. Então tem que pensar em todos esses detalhes, que às vezes você mexendo com recortes, você não enxerga. Se você está mexendo com 3D, você já consegue visualizar, fica muito mais fácil. Porque assim, tem que pensar, é uma coisa que eu venho batendo na tecla também, tem que pensar na função do produto, né? Então, assim, se você está criando uma estampa que vai para um ciclista, qual é a posição do ciclista convencionalmente, né? É inclinado, né? Então, realmente faz todo sentido, e quando um mock-up não daria toda essa perspectiva, né? Assim, não real, né? Então, isso. Muito legal. Porque assim, eu estou batendo na tecla do mock-up, que é para o público aqui entender que são coisas totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes, porque criou-se o hábito de chamar de mock-up, né? Aquele avatarzinho que a gente edita no Photoshop, mas isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é realidade virtual, né? Certo. Então, você está trabalhando com a ferramenta do futuro, porque no futuro todo mundo vai estar usando isso aqui. E o mais legal, uma vez o teu traje, você consegue fazer inúmeras aplicações nele, em programas de realidade aumentada, por exemplo, né? Que é o que está usando, que está bombando agora. Por exemplo, esses filtros de Instagram são realidades aumentadas, né? Isso. São filtros criados em programas de 3D, que depois de pronto são aplicados, né, no programa lá do Sparks Creator, que é do Facebook, né? E vamos supor que você quer criar um 3D de algum traje seu para você usar nesses filtros, tá pronto aqui, é só você jogar lá na plataforma. Então você consegue, são possibilidades infinitas agora com essa função de realidade aumentada, né? Que é uma coisa muito que tá borbulhando aí, né? E vai chegar cada vez mais forte, a verdade é essa. Isso, né? Vai chegar... eu vi até estava passando para os meus alunos uma propaganda, né? Na verdade, uma ação publicitária aí de eu não sei se da Renner ou não sei, não lembro de qual, aonde tinha uns bonequinhos, dinossaurozinho, que ele vinha numa esteira, pulava e caía na camiseta ali, né? Só para dizer que eles eram realidade aumentada, que quando a criança comprasse, ia entrar num determinado link e queria ver aqueles bonequinhos saltando ali da camisa, né? Então, assim, o que é interessante disso é que é a mesma camiseta que estava lá nas prateleiras, mas que agora a ideia das grandes marcas, e é isso que a gente precisa se espelhar, é nos grandes mesmo, quem faz a diferença, é isso que realmente eu sempre falo, e de que você participa hoje, na verdade, faz com que os clientes participem de uma experiência, né? Uma experiência, exatamente. Esse teu cliente aqui, poder visualizar a peça dele, modificar, é uma outra situação. Ele vai ficar muito mais satisfeito, ele vai se ver fazendo parte do processo de criação até a estampa final, né? Então, é essa sacada, essa pegada que as empresas e os empreendedores têm que entender, que não dá mais só para mostrar e vender um produto, tem que fazer com que o cliente participe da experiência, seja ele na montagem, na confecção. As grandes empresas estão fazendo isso, eu vi Riachuelo fazendo isso, eu vi Renner, Hering fazendo isso, entendeu? Que eles estão agora solicitando que o cliente escolha a estampa lá na hora, Centauros, né? Então, grandes empresas... Customizado. Eu digo também que o exclusivo, né? Hoje mesmo eu me peguei conversando com um cidadão, falando da exclusividade, cada vez mais exclusivo, o mundo cada vez mais personalizado, né? A gente antigamente até usava uma marca de uma empresa, hoje a gente pode usar a marca,
mas se você olhar bem, pode ser só a fonte da marca e o nome seu personalizado. Então, cada vez mais exclusivo, cada vez mais nosso, né? A cara daquela pessoa, né? Então, muito legal, Mônica. Assim, eu acho que inclusive, a gente... assim, essa falar. questão, né, desculpa te interromper, essa questão de consciência ecológica que está também direcionando, né, as confecções para esse sentido. A confecção hoje é um dos maiores poluentes do mundo, né, isso é fato. Então, a gente tem muito descarte de matéria-prima, muito Sim. produto sendo jogado fora, porque são, né, temporários, né. Então, eles estão buscando, né, ferramentas, tecidos biodegradáveis, ferramentas que otimizem a produção para você reduzir esse desperdício de matéria-prima, reduzir peças piloto, por exemplo, através desse programa você não precisa pilotar uma peça, que isso, além de você ter que descartar essa peça piloto depois, isso toma tempo de produção, né? Você tem que esperar a peça ficar pronta para você mandar uma coleção ser produzida. Então, você pode, por exemplo, vender o teu produto com essa foto, ele fica super real, e eu tenho clientes que já usam o 3D para vender, tá? Sim, eles ótimo. Criam catálogos e lojas virtuais com esse 3D, então você não precisa gastar com sessão de fotos, modelo, produzir o produto para depois fotografar e depois vender, então você vende antes mesmo de ter ele pronto, né? É uma coisa muito bacana. Bacana, é exatamente isso, tem uma série de vantagens, né, nesse processo aí, né. Eu curti muito esse teu trabalho, tá? Eu acho que a gente tem muito assunto para rolar ainda, tá bom? Eu espero que você possa contribuir cada vez mais aqui com a gente da escola. E assim, na verdade, eu acho tudo isso incrível, principalmente partindo para a visão do futuro, né? Então, o que você nos apresentou hoje aqui é o que já está aí, não tem nada de escondido, ele já está aí. E aí é o que eu bato na tecla sempre, é opcional. Ou você faz parte desse avanço, ou você fica realmente um pouquinho para trás aí e logo não consegue alcançar, né? Não consegue, e pode acabar até de ser engolido, porque o que vai acontecer? Essas empresas, elas vão ter uma margem de lucro maior, porque como elas vão reduzir processo e desperdício, elas vão ter uma margem de lucro maior, né? E elas vão ter um fôlego maior para avançar, para crescer, investir em maquinário, equipamentos novos, né? Cada vez mais. Então, quem não se atentar para isso acaba ficando para trás e até talvez seja engolido, né? Pela concorrência. Não vai aguentar, né? Então, hoje ele tem a oportunidade de competir com os grandes, que tem a ferramenta na mão que é essencial, né? Para a confecção do futuro. Legal. Mônica, me diz aí então agora, para a gente finalizar esse bate-papo aqui, essa apresentação desse trabalho seu, me diz aí o que de fato você oferece para o público, se é o programa, se é um curso, enfim, qual é a ideia de negócio sua? Bom, então, na verdade, esse curso, né, é um curso online, 100% online, a pessoa vai ter, só quem realizar as inscrições esse ano, porque o ano que vem eu estou diminuindo o tempo de uso da plataforma, são 2 anos, tá, de acesso, o ano que vem já vai ser só 1 ano, né, de acesso a todos os vídeos, a gente ensina em 5 passos de uma maneira super rápida e prática, para você já construir, né, o seu avatar. Eu estou até com um cliente aqui que entrou ontem, né? E ele já está montando o 3D dele, está super empolgado, porque é bem rápido mesmo, então você vai ter velocidade na construção do 3D. As aulas são bem diretas, não é enrolação, vamos direto ao ponto para a prática, e o segredo é praticar muito, né? Para você poder absorver tudo que o programa oferece. Então, você tem acesso a essa plataforma, a todos os módulos, tá? Tem alguns trajes prontos que o cliente ganha para poder ir vendendo, né? Enquanto ele não constrói o dele, né? Entendi. Então, assim, a gente teve semana passada a semana do 3D, que eu estava explicando um pouquinho sobre o programa, tá? E aí eu vou deixar disponível só para quem participar, né? Para quem assistir aí estiver participando desse vídeo, a gente deixa um link. Isso, vou deixar um link, né, para essas aulas gratuitas, para a pessoa conhecer um pouco sobre o produto, porque é muito interessante e muito importante, aliás. E vou deixar disponível até domingo, né? Eu acho que seria um prazo bom. Tá certo. Porque as inscrições encerram na sexta-feira, tá
bom? Tá bom. Então está acontecendo essa semana aqui, nós estamos em semanas de inscrição agora. E na sexta-feira encerra. Mas eu acredito assim que a pessoa que entrar, ela vai ter um resultado muito rápido. Você pode treinar toda a tua equipe, as aulas são 100% online. Você pode pôr teus designers, seus funcionários para aprender e assim dar resultados ótimos. Ou ele pode aprender para oferecer esse serviço para as empresas, né? Sim, com certeza também. Né? É. Mas eu recomendo assim super que a empresa entenda disso, porque ela tem que fazer parte do dia a dia da empresa, né? Não é só uma apresentação de arte bonita, ela vai fazer parte do teu processo produtivo. A tua produção o que a gente falou no início, logo de cara, né? Não é só a apresentação, é a aplicação. Isso, porque as pessoas me enviam mensagens e perguntam assim, você não me vende esse mockup? Eu falo, gente, eu não vendo o mockup, né? A minha finalidade não é te ensinar a ter uma apresentação bonita, é você otimizar a tua produção também. Então não é só um layout bacana, é um processo produtivo estruturado. A gente tem uma carência nas confecções hoje de ter uma comunicação de produção bem bacana, bem afinada, né? Então essa ferramenta ela vai ajudar a melhorar essa comunicação também. Essa organização produtiva precisa fazer parte da rotina da confecção de personalizados. Entendi. Poxa, legal, viu? Parabéns pelo trabalho, parabéns pela sacada, né? Hoje eu posso dizer que eu não vejo, com certeza você está dentro do mundo aí, pode visualizar melhor do que eu, mas você também chegou até a gente assim. Não é todo mundo que tem um trabalho e que chega, né? Então, acima de tudo, você tem um lado digital também a seu favor, ou seja, tu está do 4.0, do digital, tá indo para o caminho que o fluxo vai para esse lado, né? Então, aqui eu me identifiquei muito com esse teu trabalho, porque também teve esse lado digital, porque aqui dentro dos treinamentos da gente, a gente bate na tecla também, muito forte na parte digital, que eu digo assim, essa peça está muito bonita, mas é interessante na casa dos outros, ou seja, vendida, né? Porque chega uma hora que na casa da gente não faz muito sentido, né? Então, legal, parabéns, obrigado por aceitar esse convite, obrigado por esse bate-papo. Solicitar ao público aqui que deixe comentários, perguntas, porque com certeza a gente volta em um outro formato, até de repente num ao vivo, para bater papo com o pessoal. E eu acho que é isso, chegar um pouco mais próximo de quem precisa. A gente tem, hoje eu estava até conversando com um outro professor aqui, que a gente tem esse lado de papel social mesmo, né, de colocar as pessoas para ter o ganha-pão, para ter. Hoje eu recebi uma ligação, fiquei muito feliz, recebi uma ligação, depois entrei remotamente no computador da pessoa para poder fazer com que ela tivesse uma impressão de um adesivo lá. E então isso é muito importante, né? Fazer com que pessoas tenham uma vida melhor através do nosso conhecimento, do que a gente leva, do que a gente já passou, enfim. Mas então você também está nesse mundo e eu tenho um total respeito por essas pessoas que compartilham conhecimento, e principalmente conhecimento muito importante e que o mercado está aí para abraçar, tá bom? É isso aí. Eu só queria finalizar e mostrar para você como fica a apresentação, né, que você pode estar enviando para o cliente. Legal. Que é a apresentação girando, né, em 360 graus. Então, ele tem essa opção. Ele grava um videozinho, né, do traje rotacionando e depois você consegue estar enviando para o cliente. Bom, então eu agradeço pelo convite, né? Foi uma honra conversar com você aqui hoje. E quem quiser saber mais, a gente tem várias dicas no nosso Instagram, principalmente, tá? O foco dos nossos conteúdos acontece no Instagram, porque tem muito story, eu tenho muitas coisas salvas nos destaques lá sobre o programa, tá? Mas também tem o Facebook, então quem quiser conhecer mais, a gente vai deixar o link aí do Instagram e do Facebook. E aí temos um canal no YouTube, tá começando ainda, mas já tem várias dicas bem bacanas, né? Que vai estar como Mônica Fabretti, né? Que é o meu nome. Mas no Instagram, gente, mdesigner.3D, tá bom? Então, se vocês quiserem conhecer lá, acessa, tem bastante dica. E tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar que a gente vai estar sempre respondendo, tá
bom? Legal, Mônica, obrigado mesmo por a apresentação, pela sua disponibilidade de mostrar o teu trabalho e conta aqui com a gente da escola, porque a gente sim está nos grandes formatos e eu tenho certeza que a gente vai precisar usar essas modelagens cada vez mais reais, né? Eu acho que vai ser bem bacana, tá bom? Obrigado por tudo e até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima. Tchau. Até mais, tchau.